E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 19h14. Hoje é terça-feira, dia 8 de abril de 2025. E vamos para mais uma análise de mercado direto ao ponto sem muita enrolação. Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, sugestão, crítica e elogio. Vocês podem deixar no comentário abaixo. Vem comigo. E Bitcoin, galera, cotado nesse exato momento, 76.744,02. Então, o Bitcoin, ele teve uma alta volatilidade ontem, não é à toa que eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje, né? Justamente estou fazendo hoje por conta da configuração que se desenrolou, né? Ontem a gente teve uma atividade profissional, né? E a gente vai falar justamente disso aqui e o que a gente tem que fazer para se preparar para os próximos movimentos. Beleza? Então, tipo assim, vai ser só uma atualização rápida do que eu já vinha dito, só que como aconteceu isso, eu acho que é muito importante falar aqui para vocês. Então, nesse gráfico aqui do lado esquerdo de quem vê, a gente vê a cotação aqui do Bitcoin e desse outro lado aqui a gente consegue ver o USDT. Então, para quem me acompanha, sabe muito bem que esse gráfico aqui a gente sempre olha, porque se esse gráfico aqui ele tiver positivo, o Bitcoin está negativo. Se ele tiver negativo, o Bitcoin fica positivo. Nesse exato momento, a gente está vendo um SDT aqui a 6% de dominância, e aqui no Bitcoin a gente está vendo uma queda aí, para ele estar nos 76 mil dólares, né? Então, o que é mais importante de tudo é justamente esse camarada aqui, ó. Esse camarada do dia 7 de abril, 7 de abril, exatamente. Ontem a gente teve essa atividade profissional. A gente não via uma atividade profissional assim elevada desde o dia 28 de fevereiro, né, de 2025. Então, ontem a gente fez essa barra de atividade profissional, tentando romper a VW, só que agora a gente já está voltando novamente para baixo da VW, ou seja, mais um momento aqui de tensão aqui para gente. E eu falei ontem que a maior possibilidade é do mercado bater nessa região aqui e começar a subir. Então, o mercado ontem, o SDT, ele caiu, também fez uma atividade profissional, só que aqui foi amarela e aqui já foi laranja, foi maior aqui no Bitcoin. E a gente começou a apontar novamente para cima. Faltando apenas 1 hora e 43 minutos para fechamento de candle. Então a gente não sabe se a gente vai fechar acima do 5,81 ou abaixo do 5,81. Possivelmente, pela hora que está faltando aqui, a gente vai fechar acima dos 81, o que pode dar indício aqui que essa barra aqui é uma barra de continuidade no SDT, o que significa coisa ruim para o Bitcoin, né? Então é isso que a gente vai analisar. Vou tirar de mosaico aqui primeiramente. Vamos pegar o Bitcoin. Primeiro vamos pegar aqui, né? Tirar de automático. E o que está acontecendo aqui? Esse aqui, deixa eu só pegar aqui uma canetinha. É o. Meu Deus, qual é o nome disso aqui, gente? O OBV do Bitcoin. Quase que não saía, né? Então, esse aqui é o OBV do Bitcoin. E o que está acontecendo com o Bitcoin, galera? É justamente esse camaradazinho aqui, ó. Vamos colocar aqui. Então, o Bitcoin aqui ele teve uma. A gente chegou nesse pico máximo aqui, né? Então, bateu, retraiu, ele bateu, retraiu, bateu, retraiu, bateu, retraiu, até que rompeu, fez um topo novo ali, que era justamente o que a gente estava falando, que a gente teria que romper esse topo novo aqui para a gente ter altas constantes. Então, o mercado ele começou a vir cair novamente aqui, até que ele rompeu de vez a nossa estrutura de queda que estava, né, em vigor ainda. Aí o mercado fez mais um teste, caiu e está fazendo outro teste em cima dessa região. Então, nota que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 testes aqui para tentar romper essa região e a gente não consegue. Aqui tinha tudo para o mercado apenas fazer aquele movimento de rompimento e o movimento de teste para poder, né, para poder o mercado fazer esse movimento aqui, ó, né? Ou seja, ele rompeu, volta para testar para poder fazer esse movimento. Tem tudo para fazer isso, né? Eu acho que eu não posso falar que, né, que o mercado não pode resolver isso, porque ainda está faltando 1 hora, então acho que temos tempo suficiente ainda aí para uma recuperação. Mas, cara, pelo andar da carruagem aqui, eu acho que isso aqui não vai recuperar. E se isso aqui de fato não for uma barra de absorção, a gente corre um sério risco para vir fazer o movimento do semanal, que é aquilo que eu já estou falando para você já tem um tempo, né? Então, esse patamar aqui, ó, vou pegar o semanal, vou tirar aqui, só para vocês olharem, né? Vamos pegar aqui, olha só, cara, no semanal a gente encostou na VW, né? A gente encostou na VW. Eu vou pegar esse daqui, não vou mais botar lá, eu vou botar aqui, ó, tá? Em cima desses dois últimos topos que antecederam essa queda, certo? Então, o que acontece? Aí tem aquele esqueminha que eu falei para vocês.
que é justamente o movimento em ABC. Então, a gente tem um A, B, C aqui para baixo, para vir buscar essas regiões, né? Que é ali de 60, mais ou menos essa região aqui. Ah, mas essa onda aqui para cima não aconteceu. Se tu for pegar no que é, ó, faz esse movimento aqui, a gente já tem um toque aqui. Eu vou considerar aqui como essa região. Tá? Vou considerar, de qualquer maneira, eu vou considerar essa região aqui como a região de início de onda C aqui. Até mesmo porque a gente, né, veio aqui, subiu, não se sustentou aqui acima e fez esse movimento. Ah, mas se o mercado ele pode subir para fazer, se subir, aí sim eu traço aqui. Mas aqui, na minha opinião, ele vai fazer esse movimento. Né? Na minha opinião, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Certo? Ah, mas tá encontrando coisa onde não existe. Beleza. Porque se eu for traçar aqui no que é uma expansão, eu poderia pegar esse movimento aqui, esse movimento e esse movimento. Aí eu já estaria rompendo ali a região dos 86. Ah, então por isso que eu não estou pegando essa região. Então aqui eu estou pegando como se fosse uma região aqui invisível mesmo aqui. Vou pegar ali, faço esse movimento, faço aqui dos 100 e eu acho que o movimento certo para vir buscar essa região é justamente 63 a 53 mil dólares, que ficaria perto aqui dessa região de VWAP, de 46 mil dólares atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo. Tá? Então, esse movimento, ele pode sim acontecer. O mercado aqui tem uma altazinha para bater nesse nível novamente para poder fazer isso. Não tem como eu fazer essa expansão, é isso que eu quero que vocês entendam. Não tem como eu fazer essa expansão aqui se não tiver um topo. Como aqui chegou aqui, ó, ele rompeu, depois ele voltou para baixo, não consegui mais romper o 100, então eu estou botando aqui como topo. Isso aqui é a cor da minha cabeça, né? Mas eu acho que aqui seria uma expansão boa. Por quê? Porque aqui eu tenho uma região que o mercado andou lateral, ou seja, eu tenho uma acumulação aqui e o mercado está vindo fazer um teste de oferta nessa região. Então, por isso eu estou pegando essa expansão aqui. Então, fica claro que para mim, pelo menos na minha leitura, que esse movimento aqui é o movimento mais fácil de acontecer com o Bitcoin, é justamente fazer esse movimento. Ah, mas será que não pode vir direto? Ou se o mercado vir aqui direto para cá, configura isso que eu estou falando para vocês. Né? E aqui é uma região muito importante para a gente observar. Que aqui geralmente é um finalzinho de onda C para poder pegar a retomada do fluxo. Aqui seria uma onda 1 de grau maior aqui, né? E aqui eu tenho uma onda 2 aqui nessa região, e aqui o início de uma onda 3 que casaria muito bem com o ciclo, né? O final desse ciclo agora, né? Que a gente ainda está ainda no halving ainda, né? E, cara, é engraçado que eu falei isso para você já tem em 2023 ou foi 2024? Acho que foi 2023, finalzinho de 2023, eu estava falando para vocês sobre o movimento do Bitcoin, sobre o que eu estava esperando por halving, né? Interessante. Eu até publiquei isso lá no meu Twitter, mas enfim. Beleza? Então, acho que esse movimento aqui é um movimento que sim, cara, que pode acontecer, tá? Mas eu não sei se o mercado ele vai fazer esse repique. Ele pode fazer um repique normal, ou então, outra coisa. Ou então, para quem é mais cri-cri aí, pode pegar esse movimento aqui e fazer isso aqui, ó. Fazer esse movimento aqui. Já que ele fez um topo, ele subiu e fez um topinho aqui, eu posso fazer isso. Aí ficaria o quê? Lá nos 51 a 41. Só que aí eu já não acredito muito. Por quê? Porque eu estaria rompendo essa região aqui, ó. E eu não quero estar rompendo essa região, porque se eu estar rompendo essa região aqui, o mercado, se ele fizer isso aqui mesmo, ele bate aqui 50% e pô, para baixo novamente. Aí, cara, loucura, né? Então, aí sim, oficialmente é aberto aí o bear market, né? Porque a galera tá falando que o mercado ele tá em bear market, mas eu acredito que ainda não estamos nesse patamar, né? E nem entrando ainda para ele. Mas se tu for cri-cri, querer marcar fazer essa marcação aqui e aqui como um topo, eu teria um alvo de 51 a 41 mil dólares. Ou seja, o mercado ele pode bater nessa região aqui e pode até que ser, cara, também, porque se ele bate aqui, ele rompe essa acumulação, ele pega a liquidez, pode ter uma barra de atividade profissional aqui e o mercado ele começa a subir. Pode ser, cara, pode ser. Então, se você quiser marcar dessa maneira, marca. Eu particularmente, como eu já tenho um pouquinho mais de experiência, eu já vou botar aqui porque eu acho que é o mais viável que aconteça. Entre 63 mil dólares a 53 mil dólares. Então, para mim, essa região aqui seria uma região adequada para fazer esse movimento, certo? Então, esse movimento, né? Esse movimento aqui era justamente isso aqui, ó. Vou pegar aqui tudinho para vocês, fazer aqui menorzinho.
Aqui que foi o filé da meada aqui, ó. A gente estava comprando aqui, né? Vocês lembram disso, né? Então, o que eu teria aqui, ó? Aí eu teria exatamente esse padrão. Então, tem a onda 1, 2, 3, 4 complexa, onda 5. Agora eu teria 1, 2, 3, chegou nessa região aqui. Ah, tá invadindo a onda 3, não interessa. Chegou nessa região aqui, porque ele vai pegar liquidez aqui e pode fazer esse movimento. Aí o que eu teria aqui? Uma onda 1 maior, aqui uma onda 2 e aqui uma onda 3 de grau maior. E aí, beleza, poderia ficar assim até no final do ano, né? Quem sabe o mercado fazer esse movimento interessante aqui. É uma coisa que está dentro aqui do meu padrão, né? Está dentro aqui do meu padrão. E eu não sei se realmente vai dar certo, mas né, eu acredito muito aqui nessa expansão. Apesar de eu não estar pegando ali esse topinho ali, tá? Apesar de não estar pegando esse topinho ali. Certo? Deixa eu só dar uma atualizada aqui. Então, o que que acontece? Agora, a gente tem um grande problema. Qual é o grande problema? O mercado voltando abaixo da VW, ou seja, testou a VW lá e não deu em nada. Então, está abaixo da VW, certo? E o grande problema, o SDT. O SDT totalmente positivo depois que bateu na VW. A VW aqui foi respeitada. Podem notar aqui, ó, por isso que eu não gosto de traçar essas linhas de tendência aqui, ó, porque se for marcar aqui, ó, ele já rompeu. Ele já rompeu. Só que onde está a minha defesa aqui? É nessa região. Então, obviamente que eu vou traçar aqui, né, abaixo dessa linha. Tanto que ficou perfeito aqui, ó. Então, o mercado ele bateu justamente nessa região e começou a respeitar, o que é um sinal positivo para o SDT. Ele bateu, defendeu, começou a subir. O Bitcoin bateu, começou a voltar para baixo, está rejeitando essa região, o que é totalmente negativo para o Bitcoin, certo? Aqui está tudo certo com vocês. E agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui para saber quais são os próximos alvos. E aí o que a gente faz? A gente vai colocar aqui entre 7,02 e aí eu tenho ali mais ou menos 6,40, né? Então eu vou botar aqui 6,40. 6,40 seria os 50%. Então, o próximo alvo do SDT seria aqui, se não romper os 5,81, ainda faltou uma hora, seria bater 6,40. Se isso aqui bater, se isso aqui de fato acontecer, bater lá no 6,40, a gente tem o Bitcoin aqui despejando, né? Então, cadê? Ah, tá aqui, ó. A gente tem um Bitcoin despejando ali para vir abaixo de 73 praticamente. Se isso aqui subir, o Bitcoin já está ali perdendo a casa de 73 mil dólares, o que vai reforçar mais ainda que isso aqui não foi uma acumulação, não foi uma absorção em cima barra de continuidade. Então, o que, que acontece geralmente quando a gente marca esses candles? Geralmente, a gente pega ele e marca, né? A gente faz isso aqui, ó. Pegou aqui e marca ele. Pronto. Aí eu tenho aqui os 50%, que está aqui na região dos 78, 0,50. Então, essa região é uma região de 50. O que está acontecendo? Está acontecendo justamente a perda dos 50 no gráfico diário. E a gente já tem aqui essa leitura aqui de possível, entre aspas, possível fraqueza. E aí, o que, que a gente faz? Né? Eu marcaria aqui mesmo, tá? Eu não vou marcar para não deixar o gráfico poluído, mas se vocês quiserem marcar os seus gráficos, vocês podem marcar aí. Toda vez que acontece uma barra de idade dessa profissional, principalmente em fundo ou em topo, geralmente a gente marca para saber como é que está o funcionamento aqui. Né? Então, essa região aqui é uma região importante, certo? Só que eu não vou marcar ela, isso aqui é só para vocês entenderem. Né? Possivelmente a gente vai fechar abaixo dela. O que eu posso fazer é pegar aqui uma VWAP e traçar aqui no meio dela. Vou deixar aqui, certo? Então, eu tenho um preço médio atualmente, está na casa dos 75. Eu vou botar outra cor para não. Coisa aqui, deixa eu ver aqui. Vou botar um amarelinho. Pronto. A gente tem um preço médio atualmente aqui no 75, 0,59. Está em 76, 761,78. Então, se o mercado chegar a bater aqui e começar a defender, ótimo, perfeito, tá? Agora, se o Bitcoin, como ele já está abaixo de 50%, ele vem e pede a região de 73, cara, é lá para 63, 53 mil dólares aí o Bitcoin para bater, viu?
Então, eu vou deixar isso aqui salvo dessa maneira aqui, tá? Vou deixar salvo dessa maneira para a gente entender aonde nós estamos. Pronto, salvei, beleza? A mesma coisa seria aqui com o nosso querido USDT. Se tu for pegar o USDT, iria fazer a mesma coisa. Os 50%. Olha como o gráfico, eu sempre falo para vocês que esse gráfico aqui, ele é o oposto do Bitcoin. O que está acontecendo com o Bitcoin? Ele está abaixo de 50% abaixo da atividade profissional, que é essa. O que está acontecendo aqui? O preço está fechando praticamente acima de 50%, que é totalmente positivo para o USDT, então isso faz ficar negativo para o Bitcoin. Então aqui a gente tem uma defesa da VWAP, o que significa ótimo, né? Pelo menos aqui para o USDT, certo? E aí, cara, o Bitcoin fica nessa base aqui, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Então, o Bitcoin fica nesse... Que merda, cara. O Bitcoin fica nessa negativa aqui por enquanto, né? Vamos ver como é que vai se comportar aí o Bitcoin nas próximas semanas. Eu nem ia gravar hoje, mas por conta desse acontecido aqui, eu resolvi gravar para vocês, certo? Então, esse aqui é o padrão aqui para o Bitcoin. Então, vamos ver se a gente vai fechar abaixo de 50%, que possivelmente já é negativo. Se a gente fechar abaixo da VW, abaixo da linha de tendência, é o segundo ponto negativo. Se a gente perde o 75, 0,59 agora, é o terceiro ponto negativo. O que faz a gente acreditar que essa barra aqui é uma barra impulsiva e o Bitcoin, sim, corre sério risco para fazer o movimento lá do gráfico semanal. Ainda estamos em cima dessa defesa aqui que aconteceu lá pelos meados de agosto de 2024. E um ponto positivo, né? Um ponto positivo, deixa eu botar aqui. Um ponto positivo é justamente o USD, o OBV aqui no semanal está segurando nessa região de defesa, o que é positivo, cara. Tá? O que é positivo. Então, o que seria interessante para o Bitcoin aqui? Seria interessante o Bitcoin começar a recuperar agora, nessa semana. É isso que seria interessante. O Bitcoin só bater aqui e começar a vir para cima, rompendo, engolindo esse candle aqui de atividade profissional que foi feita no dia de ontem. É isso que é interessante para o Bitcoin, porque se isso aqui acontece, o mercado que ele vai para cima, possivelmente aqui o STT está vindo aqui para baixo, e isso seria muito importante para a gente, porque se isso acontece, então significa que o USDT aqui ele já estaria perdendo esse ponto aqui, ó, perderia a VWAP e perderia a VWA e perderia a linha de tendência de alta, o que seria 2 pontos positivos aqui para o Bitcoin em cima do USDT. E se essa estrutura aqui ela é perdida, é ótimo para o Bitcoin, porque aqui se ela perde essa região aqui, a gente tem uma queda no USDT, o que vai fazer o Bitcoin fazer essa ondinha aqui para cima que eu estou falando para você no gráfico semanal. Né? Porque vocês estão vendo que eu estou querendo marcar essa onda aqui lá em cima. Vocês já repararam nisso? Que eu estou querendo fazer justamente isso aqui. Peguei aqui e quero jogar lá para cima para poder fazer o movimento. Para esse movimento acontecer, a gente precisa que o SDT perca essas regiões para vir buscar o gráfico semanal. Vamos pegar o gráfico semanal do SDT? Olha o que está acontecendo com o gráfico semanal do SDT. Vamos lá. Olha só, ele está apontando para cima. Uma coisa que eu falei para vocês que não é para acontecer. O Bitcoin bateu nessa região, beleza. Bateu, né? Olha quem está apontando para cima. Olha quem está apontando para cima. Justamente eles, cara. Os camaradas estão apontando para cima depois de todo esse período aqui de acumulação, porque aqui não tem jeito. Aqui foi uma acumulação. Então, para o Bitcoin fazer aquele movimento, o USDT teria que perder aqui para vir testar essa região para poder fazer esse movimento. Tá? Então, aqui, ó, totalmente negativo para o Bitcoin. Isso aqui é totalmente negativo para o Bitcoin. Só que ainda temos esperanças ainda, né? Se acontecer isso que eu estou falando para vocês. Vamos ver como é que vai fechar essa semana. Acho que essa semana é importante aqui para a gente, graficamente falando. Vamos ver como é que a gente vai fechar. Mas eu quero que vocês notem uma coisa. Os maiores volumes estão aqui embaixo do SDT. E isso aconteceu no fundo do mercado, o que é totalmente positivo para o SDT. Totalmente positivo. Quer ver porque é positivo no gráfico semanal? Vou pegar aqui rapidamente. Vou pegar aqui e olha só o que acontece. No gráfico semanal, eu estou no gráfico semanal e olha o que acontece com o gráfico aqui, ó.
A gente teve bastante liquidações aqui, liquidações não, barras de atividade profissional nessas regiões, e foi justamente aqui no fundo. Essas atividades aqui foram no fundo. Se eu for pegar daqui para cá, ó, as maiores foram aqui no fundo. E aí o que acontece? O mercado tem a explosão de preço depois de uma queda. Então a gente teve aqui uma queda acentuada, aumento expressivo do volume, rompimento da região da acumulação, teste de oferta, deixamos duas barras de atividade profissional, uma aqui e outra aqui, nesse ponto, que é essa aqui na verdade, né? E aí, voilá, preço explode. Então, isso aqui, cara, é de assustar qualquer uma pessoa. E o que eu estou vendo no SDT? Justamente isso aqui no fundo do mercado, o que não é interessante. E a gente perde no ABV, o que não é interessante. Então, assim, galera, vamos ficar bastante atento com o Bitcoin, tá? O Bitcoin realmente, ele está fazendo uma onda corretiva dentro da análise técnica, tá? Ele está fazendo uma onda corretiva, mas isso aqui, galera, é um grande perigo. É um grande perigo mesmo, tá? E eu tenho que alertar isso para vocês. Não sou torcedor de gráfico, eu falo o que o gráfico aqui está conversando com a gente, beleza? Então, isso aqui, se não for perdido para baixo, é um grande risco de a gente chegar e vir para patamares mais baixos, como eu estou falando para vocês, entre 63 a 54 mil dólares. E se a gente perde essas regiões aqui, cara, aí a gente vai ter uma queda muito mais acentuada e quem sabe aí para vir buscar outros patamares. Mas eu sempre vou deixar vocês atualizados aqui, beleza? Ainda não, galera. O Bitcoin ainda não entrou aqui na zona de bear market ainda, como a galera tá falando, beleza? Ele tá fazendo aqui o que é para fazer, normal, tá? Só que nós aqui, nós temos ferramentas que nos mostram antecipadamente o que pode acontecer, qual é a chance maior do que aconteça. E como a gente está olhando aqui no SDT, é justamente isso. Esse padrão que está acontecendo no SDT é um padrão que aconteceu lá no Bitcoin lá atrás. Quando eu comecei a falar para vocês lá atrás que quem ia esperar que o halving já tinha acontecido em 2000, acho que foi 2023, finalzinho de 2023, a galera ainda riu de mim. Eu falei, cara, o halving já deu o pontapé inicial, já começou. Foi justamente por entender esse padrão aqui. Então eu espero em Jesus Cristo que isso aqui não aconteça com SDT, porque tudo está indicando que é isso que está acontecendo aqui. Então essa queda pode ser um pouco até mais forte ainda, tá bom? Falando aqui em termo técnico para você mesmo, certo? Então, assim, eu acho que o Bitcoin, ele ainda está fazendo um padrão totalmente aceitável, tá? Ele está fazendo aqui o que tem que fazer, certo? Mas nós temos pontos que precisam ser respeitados. E se esses pontos não forem respeitados, aí o negócio fica mais complicado. Agora o Bitcoin deu uma esticada um pouquinho mais, 76.443.04, faltando 1 hora e 22 minutos. Possivelmente aqui a gente pode querer beijar a região de 75, né? Vai ter que esperar, não tem jeito. Beleza? Outra coisa muito importante para vocês que eu vou falar aqui, eu vou salvar isso aqui rapidamente. Vamos ver lá o gráfico do BLX, o que acontece? Qual era o nosso medo no BLX? Vocês lembram que a gente estava falando do BLX? BLX, ó, como o BLX está tranquilo ainda. Ainda está tranquilo, galera. Só que a gente vê BLX no mensal. No mensal, o que acontece no mensal? Aqui. O BLX teve uma época, né, que eu falei para você que eu estaria fazendo ali. Opa, deixa eu ver se é lateral, se é automático. Que a gente estava fazendo ali o quê? Deixa eu ver se é aqui mesmo, peraí. Eu nem sei se estava aqui ou aqui. Pode ser mesmo, elas por elas. Tá. O que a gente estava fazendo aqui no BLX? Era justamente isso aqui, ó, ele estava batendo justamente aqui no topo desse pico aqui, ó, que foi do halving de 2016. Então, nota aqui o que está acontecendo aqui nesse camarada. Eu sempre mostro esse gráfico para vocês. Então, o pico do halving de 2016 foi aqui. A gente traçou uma linha de tendência de queda. Quando nós chegamos aqui no topo máximo do halving de 2020, aqui foi o topo máximo, onde se deu toda a queda. Foi justamente na linha de tendência do pico do halving de 2016. O que aconteceu aqui foi exatamente isso. Então, o mercado aqui ele fez o topo duplo em 2020, ele teve essa dificuldade, o mercado ele praticamente bateu aqui, porque isso daqui ele mostra em tempo real.
Mas, alguns meses atrás, alguns dias atrás aqui, ele não estava assim. Ele estava aqui, ó, batendo nessa região. E agora ele fez aqui o movimento para baixo. E está querendo perder o topo duplo de 2020. O que desencadeia... meu Deus do céu. O que ia fazer o Bitcoin aqui cair um pouco mais. Tá vendo? Como tudo fica ligado. Então, essas regiões aqui são regiões perigosas. Essas regiões não podem ser perdidas. Tá? Então, o que fez o Bitcoin cair, o que está fazendo o Bitcoin cair é justamente a gente ter uma linha de tendência do pico do halving de 2016. Essa linha que a gente bateu aqui, tá? No gráfico do BLX, eu sempre falo para vocês. Até já falei em uma análise que o mercado ele poderia fazer esse movimento, bater aqui, voltar para testar aqui, para romper, para vir buscar, quem sabe, esse topo que antecedeu a queda do Bitcoin no halving de 2020. Eu falei isso para vocês. Então, será que a gente está vendo só o movimento aqui para bater nessa região e fazer esse movimento? A gente não sabe, tá? Mas nós sabemos que tem pontos que não podem ser perdidos aqui, tá? E é justamente esse ponto bem aqui que ele não pode ser perdido, porque se ele perde aqui, cara, a gente abre uma grande chance aqui de uma queda um pouco maior do que a gente imagina, certo? Beleza? Galera, dito isso, vamos ver rapidamente só o dólar, rapidamente. O dólar ele deu uma subida, né? Ele bateu os 6,27 aqui, né? A gente estava falando justamente na última análise sobre esse movimento. Eu falei para vocês que aqui o mercado ele poderia disparar para chegar aos 6 reais, e foi justamente o que aconteceu. Ó, o preço chegou a 6,027. Vamos ver aqui como é que está o OBV. Certo. Beleza, então o OBV, na verdade, ele chegou nesse patamar aqui, chegou lá, me indicou essa região. Vou deixar aqui, porque depois eu pego e subo. Então, aqui os próximos alvos do dólar é 6,067, né? E se a gente entrar para dentro aqui dessa região, a gente já começa a brincar ali com região de 6,19 a 6,33 o dólar. Mas o dólar foi justamente isso que a gente estava falando na última análise aí, tá? É justamente isso. Então, aqui, ele veio, né? Aqui, ó. Ele veio aqui de toda essa distribuição, beleza? Ele veio de toda essa distribuição, depois que perde aqui, ó. Aqui ele ainda renovou fundo, depois disso aqui ele não renovou mais fundo e começou a apontar para cima, né? Ou seja, aqui bastante demanda entrando aqui no dólar, o que é interessante para a gente, né, que opera Forex, beleza? Então, vou deixar também aqui salvo no gráfico semanal. Ah, aqui acho que não precisa deixar salvo, não. Não precisa deixar salvo, não. Salvo aqui não, beleza? Isso aqui a gente não pode perder jamais. Vamos aqui botar aqui rapidamente no Bitcoin. Aqui é um gráfico mensal. O mensal ainda está bonito, né? O mensal ainda está bonito. Semanal é aquela coisa que eu falei todo para vocês. Mas vamos ver pro diário mesmo, tá? Vou tirar aqui. Pronto. Beleza, galera? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês, tá? É uma atualização super rápida, não foi nada demais, já gastamos 28 minutos aqui, mas... Então, para quem gosta aí de barra de volume, vamos marcar essa barra aqui, a gente já perdeu 50%, então a próxima parada é no 75,033, que é o preço médio. Perdendo o preço médio, cara, aí já era, aí o Bitcoin realmente, aquela nossa teoria de buscar ali 63 a 53 no gráfico semanal, já é mais forte, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. Tamo junto, galera. Boas operações a todos. E agora o chau já está aberto, então vamos tentar fazer mais umas operações lá no Forex. Tamo junto. Até mais. Boas operações a todos. Os.